Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é quinta-feira, 28 de novembro. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Qual a sua opinião sobre a legalização da maconha? No programa de hoje vamos falar sobre a polêmica que envolve esse assunto. No quadro Toque Conexão, Camila Keu fala sobre a história e a obra de Jimi Hendrix, considerado por muita gente como o melhor guitarrista da história do rock. E tem ainda a previsão do tempo para sexta-feira em todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unicinos FM. Eu sou Vanessa Iores, jornalista da TV Unicinos. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. O dia 27 de novembro marcou o nascimento de um dos mais importantes artistas da história do rock, Jimi Hendrix. É isso aí, considerado por muita gente como o melhor guitarrista da história, Hendrix influenciou gerações de rockers com estilo próprio, riffs e solos. E é sobre isso que Camila aqui ouviu falar conosco hoje no Toque Conexão. Olá, Camila, tudo bem? Oi, Olá, Camila, tudo bem? Tudo bem. Hoje abrindo o jornal aqui com a gente, É né, verdade, Camila? pela primeira vez abrindo o jornal. E falando de uma coisa muito bacana, que é a trajetória do Jimi Hendrix. Eu sempre me impressiono, assim, não só de ouvi-lo, mas também de vê-lo, porque essas imagens são muito interessantes. Ele tocando guitarra com os dentes, assim, tinha toda uma performance, né? Icônico, Ele teve isso, assim, colocou o guitarrista como uma figura central de uma banda de rock. Realmente muito genial, né? E ele morreu muito jovem também, né, Camila? Ontem ele teria comemorado 71 anos, se ainda estivesse vivo. Conta um pouquinho pra gente como é que começou essa trajetória dele, que é, e como você já disse, uma grande referência pro rock. Bom, ele nasceu em Seattle, nos Estados Unidos. Seattle, que muito mais tarde seria, assim, um lugar super identificado com um grunge, né? Mas o Jimi Hendrix, ele sempre foi muito tímido, sensível e tal, ali na sua infância. Ele teve alguns problemas familiares, divórcio dos pais e também a mãe dele morreu quando ele tinha 16 anos. Mas, enfim, acabou aí fazendo sua trajetória. E o mais interessante é que o Jimi Hendrix fez sucesso, não foi primeiro nos Estados Unidos, sua terra natal, e sim, mais especificamente na Inglaterra. Ele fez sucesso primeiro na Europa para depois fazer sucesso nos Estados Unidos. Ele se destacou nos Estados Unidos quando ele participou em 67 do Festival de Monterey, né, onde ele fez a primeira vez que ele queimou a sua guitarra, né, e tudo mais. Inclusive, né, Camila? O cara, ele acabava de tocar, colocava fogo na guitarra, colocava gasolina, sei lá o que era, botava fogo e era sabe... Um ritual. Não, e eram apresentações, sabe, bombásticas, às vezes até literalmente, né? Pois é, né? O que acontece? Ele, em 67, nesse festival de Monterey, foi a primeira vez que ele atirou fogo numa guitarra dele, que era uma Fender Stratocaster, né? Pra quem nos acompanha na TV, tá até podendo acompanhar essas imagens dele fazendo exatamente isso que vocês estão falando. Quebrando a guitarra também. Quebrando a guitarra, né? inclusive. Pois é. E aí, ele, nesse episódio, ele saiu machucado, não foi brincadeira. Ele se queimou, ele foi parar no hospital depois disso, mas ele viu que ali ganhava a galera. E essa passou a ser a marca registrada dele, passou a fazer isso várias vezes, né? Inclusive forjando aí uma geração de guitarristas, né? Mas só para dizer aqui que Woodstock também foi muito importante na trajetória do Jimi Hendrix. Ele já entrou como, assim, o line-up principal do festival, né? Mas é meio estranho tu ver isso, é uma relação com a guitarra que ele tinha, né? Era uma coisa meio amor e ódio, assim, era como se fosse também, ele fazia toda uma encenação com a guitarra, uma coisa meio sensual, então é muito doido isso. E essa guitarra que a gente viu agora há pouco ali, sendo queimada em Monterey, alguns anos atrás, não muito, faz poucos, ela foi leiloada por mais de $300 mil. Bom, nós comentamos anteriormente que ele morreu muito jovem, em 1970, tinha apenas 27 anos de idade, né, Camila? E até depois disso começou a surgir essa disseminação aí da maldição dos 27. Conta pra gente que história é essa. Pois é, né? Na mesma medida que o Jimi Hendrix era um gênio praticamente insuperável, né? Ele também transitou aí por caminhos tortuosos, né? Das drogas, das brigas e das prisões. Ele foi preso na Suécia, chegou a ser preso porque ele quebrou todo um quarto de hotel onde ele estava hospedado, depois mais tarde no Canadá por porte de drogas. Bom, enfim, ele morreu então em 1970, aos 27 anos, como tu disseste. Ele tinha saído de uma festa, foi para o hotel em Notting Hill, em Londres, e horas mais tarde ele foi encontrado morto. Ali, aquelas circunstâncias da morte nunca conseguiram ser
ser muito bem explicadas, mas a princípio porque ele teve ali uma ingestão de comprimidos e álcool, né? Imagina, né? Um gênio, o que não teria contribuído se estivesse vivo até hoje? E assim como Jimi Hendrix, a gente tem uma lista muito grande de artistas que morreram aos 27 anos, né? O Jim Morrison, do Doors, né? O Kurt Cobain, do Nirvana. Adoro o Kurt Cobain. A Janis Joplin, enfim, muitos outros ainda, né? Mas todas pessoas muito talentosas e que sucumbiram aí em função das drogas, né? A Amy Winehouse, mais recentemente também, né? E aí ficou esse mito dos 27. Bom, tá certo, Camila. Muito obrigada pela tua participação. A gente te espera na próxima semana. Tá certo. Até lá. Obrigada, até lá. Valeu. Agora o tempo. A quinta-feira deve ser marcada por chuva fraca alternada com períodos de sol entre nuvens na maior parte do estado. Além disso, ocorre declínio das temperaturas ao longo do dia. São Leopoldo, que amanheceu com 14 graus, deve ter máxima próxima dos 25, caindo para 16 à noite. Confira como fica a previsão nesta sexta-feira. Nesta sexta-feira, no centro-sul e leste do estado, não chove. Nas outras áreas do estado, o sol predomina e chove a partir da tarde. Nos vales e encosta da serra, o tempo fica ensolarado. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 15 e 29 graus. Em Caxias do Sul, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Dois Irmãos, a mínima também é de 14 e máxima de 28. Em Canoas, as temperaturas ficam entre 14 e 29 graus. Em Torres, mínima de 16 e a máxima atinge os 29 graus. A Unicinos recebeu na noite desta quarta-feira o prêmio Top de Marketing ADVBRS 2013. A universidade foi vencedora na categoria Segmento de Mercado Educação Presencial. E a cerimônia dos ganhadores foi realizada no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. A premiação consagra as empresas que se destacaram em seus segmentos, utilizando estratégias e ferramentas de marketing para a divulgação de produtos e serviços. O Top de Marketing é o selo de qualidade do setor gaúcho, conferindo diferencial competitivo aos vencedores. Então, parabéns à universidade por mais uma conquista. É isso mesmo. No próximo bloco vamos falar mais sobre a polêmica que envolve a legalização da maconha. É um instante só, a gente já volta.